Como já explicitamos no artigo, o primeiro cristão, Yeshua, ou Jesus, era judeu, e como tal, seguia as leis judaicas, incluindo as leis de Moisés, que, como sabemos, proibiu a feitura de estátuas e símbolos. Portanto, se pudéssemos perguntar a Jesus o que ele acha da sua estátua no Corcovado do Rio de Janeiro, sabemos qual seria sua resposta. Muito antes do bezerro de ouro na história de Moisés, a humanidade, egoísta, sempre buscou conforto individual e exclusivo, criando para si representações de Deus, que pudessem chamar de seu. Mais para satisfazer o ego, do que para louvar e agradecer. Moisés teve algum êxito em tentar coibir essa prática proibindo a feitura de estátuas, pois os judeus não as usam até os dias atuais, mas teria sido mais assertivo se proibisse o egoísmo. Lamentavelmente, a fé derivada de Moisés e de Jesus não seguiu o mesmo caminho. A vertente mais light do judaísmo, que surgiu após a morte de Jesus, o cristianismo, ao se expandir para o ocidente, caiu no mesmo erro dos pagãos e judeus de outrora, criando para si estátuas de seu Deus e de todos os demais santos que, de alguma forma, reafirmavam a fé em Cristo. Nesse processo de expansão para o Ocidente, a religião cristã não só errou em recriar as estátuas, como também distorceu a história, moldando e adequando seus símbolos para que fossem mais aceitáveis, aos olhos de um povo ainda mais egoísta e orgulhoso. O nome hebreu de Yeshua foi ajustado para Jesus. Mesmo sem existir informações sobre suas feições e contrariando os traços de seu povo, Jesus foi retratado com pele, cabelos e olhos claros. Maria e José, seus pais, idem. Outro grande símbolo da fé cristã é a cruz. Ela foi estampada em escudos e bandeiras, foi erguida como monumento em praças, pendurada como adorno de pescoços e está presente em 100% das igrejas, para lembrar como Jesus morreu. Aos olhos dos adeptos incautos, passa despercebido que ela realmente é um instrumento de tortura. Ajoelhar-se diante de um instrumento de tortura, se parece mais com um ritual satânico, do que com um ato de devoção. Jesus morreu na cruz sim, mas para ser justo com a história, precisamos lembrar que ele não foi o único. E para ser honesto, o caso não foi tão raro como parece ser. Além dos dois outros homens que foram crucificados com Jesus, milhares, ou talvez, milhões de outros homens também foram crucificados, antes e depois dele. O método de tortura pela crucificação foi trazido da Pérsia e caiu nas graças do Ocidente pelas mãos dos romanos há mais de 500 anos antes de Jesus. Há registros de que o rei da Judéia, entre 103 a.C. e 76 d.C., crucificou 800 fariseus em Jerusalém. Alexandre o Grande crucificou 2.000 sobreviventes do cerco à cidade de Tiro e o imperador romano Crasso crucificou 6.000 gregos capturados em Espartaco. Ciente desses fatos e em respeito às milhões de vítimas dessa barbárie, deveríamos fazer com a cruz o equivalente ao que fazemos quando vemos alguém usar uma suástica. Um símbolo de terror, que repudiamos mostrar pela lembrança do horror cometido contra os homens e jamais, repito, jamais enaltecer como símbolo de fé.